Bem feito, eu te avisei. Você não fez mais que a sua obrigação, você não ouve a sua mãe. Você já ouviu isso da sua mãe, do seu pai? E está percebendo os seus próprios filhos tendo os mesmos comportamentos, falando bem feito, falando que você não ouve, você não fez mais que a sua obrigação. Quando você não consegue entender sobre o amor incondicional, você fica replicando padrões de comportamento relacionados às condições, como por exemplo, eu te amo se você torcer para o Flamengo, eu te amo se você votar no fulano, eu te amo se você fizer isso. Eu já tive pacientes onde o pai ficou mais de meses sem conversar com a filha, pelo simples fato de ela ter votado num candidato que era contra o que ele acreditava. Vamos desmistificar tudo isso. Eu quero que você assista agora esse vídeo para você entender o que é um amor incondicional. Amor, não sabe o que aconteceu. Preciso que você seja rápido, tá? Não, não bati não. Eu acabei de passar por uma blitz aqui, só que eu furei a blitz. Você tá doida? Eu não pude parar, porque se eu parasse eu ia pegar o carro. Tô indo pra aí. Deixa eu falar. Furei, o policial pediu pra eu parar. Eu falei assim, nossa moço, mas eu tô andando rápido porque meu marido tá passando mal lá em casa. Eles estão me seguindo, Emanuel. Diz que vai te prestar socorro. Mano do céu. Você ficar pegando o carro sem carro. Faço. Não sei, inventa aí. Marcela do céu, você tá falando sério, velho? Sim. Passando mal de verdade mesmo, minha Nossa Senhora. Virando aquela esquina. Tchau. Vamos ver o que ele inventa. Pode entrar, moça, tá? Eu acho que tá no meu quarto. Onde você... Aqui, O que foi, meu bem? Como que você tá? Como aqui, eu tô aqui, Como você tá? infarto, eu acho. Tá de sacanagem, cara, trollagem. É que você me fala que você furou uma blitz, eu tô passando mal, é de verdade. Eu não sabia o que eu fazia, joguei ring light no chão. E você furou a blitz, Marcelo? Uma hora eu vou passar mal de verdade. Você sabe que quando os policiais chegassem aqui, eu ia ter que deixar me levar pro hospital, fingir um infarto completo. Você ia me ajudar nessa, né? Queria que prendesse você e o carro. Eu não acredito. Manuel, sua mão tá suando. Eu achei que ia chegar um bando de uma viatura aqui, junto com o SAMU, pra me carregar. Eu brinquei até com infarto, Marcelo. Ah, não, velho. Nunca mais eu acredito em você. Minha cabeça tá até doendo. Meu coração tá acelerado. Bom, aqui foi um vídeo num tom de humor, né? Para você entender que a esposa estava pregando uma peça ali no marido. Inicialmente ele até fala assim, não é possível, o que você fez? Ele tenta criticar ela, porém ele ama ela incondicionalmente. Ele vai com ela até o fim. Então ela chega na casa dele, eu não sei se isso foi combinado, se foi realmente um teatro ou se foi algo que aconteceu de fato, mas chegou lá, ele estava lá tentando fingir, né? Tentando ajudar ela pelo que ela tinha falado. Passei numa blitz aqui, a polícia está vindo atrás de mim, para te dar o socorro e tudo mais. Falei que você estava infartando, sei lá o quê. E chega lá, o cara tá passando mal. E realmente ele começa a passar mal de verdade, às vezes. Porque ele tenta ajudar a esposa e fala assim, meu Deus, não imagina a cabeça dele. Cara, minha esposa passou numa blitz, está vindo com a polícia, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar ela, senão ela vai ser presa. Então, lógico, ali num tom de humor, realmente eu não sei se foi combinado ou não, mas ali o que ele fez chama-se amor incondicional. Amor incondicional só te oferece uma coisa, ser livre. Você não julga, não critica, não culpa, não analisa, não faz nada dessas coisas. Você simplesmente está com a pessoa. Você simplesmente dá para ela o que ela precisa, o que ela quer naquele momento, o que é necessário de fato naquele momento. E quando você tem esse conhecimento sobre o amor incondicional, que normalmente começa lá com papai e mamãe na infância, eu consigo ter esses conceitos para estar passando para os meus filhos. E aí a gente começa a entrar num padrão que seria a hereditariedade, né? Que seria a parte genética. Só que tem vídeos aqui, inclusive no meu canal do YouTube, onde a gente fala, por exemplo, uma aula completa sobre epigenética, que é a aula 12 aqui. Se você entrar aqui na minha playlist, onde tem as aulas online, as aulas do curso aqui, você vai ter o acesso a essa aula quando eu falo sobre epigenética, a expressão do gene. Você tem uma informação passada de avó para mãe, para filha, e aquela filha vai passar para a neta, né? Como? Através de informações genéticas hereditárias, mas você pode mudar o ambiente, mudar o estilo de vida, mudar a percepção, ressignificar os traumas. E agora você já não passa aquilo para a neta. Eu, como pai, por exemplo, imagina que o meu avô viveu uma situação X, passou para o meu pai e agora passou para mim. Eu tenho o poder agora, através do autoconhecimento, de conseguir estudar, entender o que eu posso fazer para mudar aquilo no meu ambiente, para que eu não passe para minha filha. Então isso muda a expressão genética. Tem estudos científicos que mostram quando você muda o ambiente, e dentro do ambiente está a sua percepção, os seus hábitos, tem várias coisas. Quando você muda isso, você passa uma informação genética diferente. Você muda a expressão. É como se o seu corpo tivesse várias tomadas que você vai ligar ou desligar de acordo
com o seu ambiente. Você é estimulado pelo seu ambiente. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre o amor incondicional, eu não recebi isso da minha mãe. Então, o mais fácil para mim, o caminho mais simples, seria continuar replicando o que a minha avó passou para minha mãe, que passou para mim. E eu ia fazer isso com a minha filha. Só que eu tento mudar isso. Mas como que muda isso? Através do conhecimento. E eu vou te dar um exemplo disso na prática sobre o conhecimento. O amor condicional, ele tem que ter uma condição de fato. Por exemplo, eu te amo se você me ouvir. Então, se mamãe falar para você, meu filho, não vai pro clube com roupa nova, você tá indo de bicicleta, com as roupas tudo novas que você ganhou no aniversário ontem. Isso é fato, aconteceu comigo. Quando eu fiz uns 14 anos mais ou menos, eu ganhei um monte de roupa legal, um tênis maneiro, um monte de coisa legal. E aí eu falei, mãe, tô indo pro clube. Ela falou, não vai com essa roupa nova não, meu filho. Você vai jogar bola lá, pode ser que você suje, estraga seu tênis. Aí eu falei, não, ainda nada a ver. E fui. Parece praga de mãe, né? Quando eu fui no meio do caminho, eu fui frear o guidão da minha bicicleta, quebrou o guidão. E aí não freia, porque não dá pressão ali no conduíte, né? No freio ali. Eu não consegui frear, capotei, ralei tudo. Ralei o tênis, a roupa, estraguei tudo. Voltei para casa chorando. Aí eu te pergunto, você acha, pensa aí, você acha que eu não sei que eu me machuquei todo e que a minha mãe já tinha me avisado para não ir com roupa nova? Obviamente que eu já sabia de tudo isso. Mas quando eu cheguei em casa, o que a minha mãe disse para mim? Eu te avisei. Você não me ouve. Você não ouve sua mãe. E aquilo ali chama-se amor condicional. Ou seja, eu te amo, meu filho, eu vou cuidar das suas feridas se você me ouvir. Se você não me ouvir, eu não te amo, da forma que seria incondicional. Tá? E o amor condicional faz você ficar preso. Automaticamente eu começo a ter mais atritos com a minha mãe. Eu evito falar coisas, eu me afasto da minha mãe, porque sempre numa condição. Vou te dar um outro exemplo. Eu não estou aqui falando da minha mãe, que ela é uma mãe ruim, não. Ela foi uma mãe sensacional, continua sendo uma mãe espetacular. Porém, ela não teve esse conhecimento que eu tive através dos meus cursos, das coisas que eu estudo, que eu trago dentro dos meus cursos. Porque ela não... Inclusive, minha mãe fez um curso meu, para você ter uma ideia. E ela mudou bastante. Ela ainda tem outros comportamentos? Sim. Vou te dar um exemplo que ela fez com a minha irmã caçula. A minha irmã caçula tinha 15 anos. E aí ela estava namorando um rapaz. E a minha mãe chegou nela e falou assim, minha filha, pode contar pra mim, você tá namorando, não tá? Pode falar a verdade, eu não vou fazer nada não. E foi aquele negócio ali, querendo ser confidente da minha irmã, né? E a minha irmã virou pra minha mãe e falou assim, mãe, realmente eu tô namorando ele, já tem 2 meses, isso aqui. Ah, você tá namorando? Tá de castigo. Ou seja, eu te amo se você contar as coisas pra mim. Mas eu te amo se você não namorar. Eu te amo se você fizer isso. Se você não namorar até os 18 anos, eu te dou um carro, eu te dou não sei o quê. O que é isso? É um amor condicional. Você faz algo, eu te dou uma recompensa, por exemplo. Seja uma, que a gente chama de motivação extrínseca da psicologia, né? Eu te dou algo externo. Você faz aquilo ali para mim e eu te dou isso. Como se fosse quase uma transação comercial, né? Então isso é muito ruim. Mas a minha mãe não fazia isso por mal. Era tudo automatizado. São comportamentos ou sintomas que são automáticos, que são os programas biológicos. Que é isso que eu ensino dentro do meu curso, é você interpretar a biologia, o sistema bioemocional, para você entender qual que é o sintoma que o paciente tem, que fase que ele está passando, como você vai abordar para ressignificar aquilo ou resolver aquele problema de forma real. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Se eu estou passando fome, não adianta eu imaginar comida e ressignificar alguma coisa. Eu tenho que ter comida. Eu tenho que resolver aquele problema que eu estou com fome. É uma necessidade fisiológica. E isso vai ativar os tecidos mais antigos do nosso corpo. Eu sempre falo, estava falando ontem, por exemplo, estava no churrasco com os amigos, e aí aconteceu uma situação dramática, onde um colega, a gente estava jogando futebol, aí depois o pessoal mais velho entrou, esse rapaz, esse senhor, né, já tinha 52 anos, e ele foi jogar futebol e depois ele acabou vindo infartou, né, e veio a óbito. E jogou futebol, começou a sentir uma angina no peito ali, começou a formigar as mãos. Tinha, para você ter uma noção, né, tinha mais de 8 médicos jogando futebol junto com ele, e um deles era cardiologista. E o cara falou assim, vai, toma um banho, se não melhorar, você vai, eu te levo no hospital e tal. Quando ele foi no banho, tomou um banho quente, piorou mais ainda. Aí ele falou assim, cara, tá doendo mais e minha mão formigando mais ainda. Então vamos correr para o hospital. Quando colocou no carro, já era, ficou fazendo massagem cardíaca mais de 30 minutos. Até o SAMU chegar, a ambulância, né? Infelizmente não deu para salvar esse rapaz. Mas por que eu tô falando isso? Que aí no meio de todo esse papo, eu comecei a comentar algumas coisas, para as pessoas entenderem o que é um conflito biológico. Porque esse cara que morreu, ele nunca bebeu, não fuma,
faz atividade física, tem uma vida normal e natural. Você olha pro cara, ele é um cara tranquilo. Só que você não sabe o que está passando por dentro. Você não conhece a pessoa. E conversando por alto ali, para quem é do meu curso sabe de tudo isso, quando eu falo quais são as áreas que poderiam causar um infarto, por exemplo, ele poderia ter uma relação com o miocárdio, ele poderia ter uma relação com as artérias coronárias, tem várias nuances específicas que eu preciso saber para dar informações corretas. Mas eu vou te dar um exemplo para você entender. Uma das questões que tem a ver com o infarto são as artérias do coração. E essas artérias, elas são ativadas quando eu estou tentando reconquistar algo que eu perdi. Que pode ser a minha empresa, pode ser uma mulher. E no caso desse paciente, ele tinha se separado da esposa. E há 2 meses atrás, ele começou a namorar uma moça nova. Uma moça mais nova que ele. Então ele estava num novo relacionamento. E quem entende sobre as 5 leis biológicas, sobre a nova medicina germânica, ou é meu aluno da interpretação bioemocional, consegue entender que fase que acontece o infarto. Por que quando ele reconquista uma mulher, ele pode infartar? Você olha para ele, ele está íntegro, normal, conversando normal, o cara é tranquilo, jogando futebol dele como sempre fez. Mas naquele dia, ele teve uma crise muito intensa, que não deu para salvá-lo, mesmo com um monte de médicos, inclusive um cardiologista naquele momento. É o que o pessoal brinca, quando chega a hora, infelizmente, não tem como você fazer nada. Mas se você tivesse conhecimento da interpretação bioemocional, você consegue saber que quando o paciente tem uma angina no peito, que provavelmente ele estava tendo algumas questõezinhas antes, se você percebe isso, você não pode, vai tomar banho, vai fazer... Não, é hospital direto. Não tem como no meio de uma situação, o paciente infartando, e eu ir lá falar para ele assim, isso aí é um conflito bioemocional. Não, corre para o hospital, tem que salvar a vida desse paciente. E é o que já aconteceu, por exemplo, quando meu avô resolveu uma situação X lá na vida dele, e eu falei para minha mãe, ao menor sinal disso, leva meu avô para o hospital. Quando meu avô estava no supermercado, ele começou a enrolar a língua. Aí minha mãe já lembrou de mim na hora. O que ela fez? Vamos para o hospital. Meu avô, não, já estou bem, não está bem nada. Levou, quando chegou no hospital, ele começou a fazer os exames. Ele estava com mais de 90% das artérias entupidas. E isso foi capaz de salvar a vida do meu avô. Com conhecimento. Conhecimento esse que depois a minha mãe veio fazer o meu curso e entendeu sobre o amor incondicional. Tá, Denison? Mas você começou a aula com amor incondicional, já foi para cardiologia, foi para um monte de coisa. Eu quero explicar para você sobre o amor incondicional. E para entender sobre os conflitos, que aí a gente vai entrar nessa questão do amor incondicional, eu sempre faço esse exemplo da glândula salivar, que é um tecido muito antigo, muito arcaico, que é o que eu falei, de você ter ali uma comida, estou passando fome, automaticamente é sobrevivência. Se eu não comer, eu morro. Não importa o que eu estou passando na minha vida de estresse, eu preciso me alimentar. Então, nesse aspecto, se você pega um cachorro e coloca uma comida na frente do cachorro e fala para ele, não pode, ele vai ficar cheirando, olhando aquela comida e vai começar a babar, porque ele quer abocanhar aquilo. Só que se eu pedir para você fechar os olhos e imaginar uma comida que você é apaixonado, imagina que ela está se materializando aí na sua frente. E você vai pegar uma colher e vai pegar essa comida e colocar na sua boca. Automaticamente você começa a salivar. E se eu pergunto para você, você está estressada? Você está estressado? E você vai falar para mim, não, tá top aqui, tá maravilhoso. Cara, eu estou sentindo o gosto, você acredita? Eu estou sentindo o gosto aqui do camarão, da comida japonesa, do churrasco, do doce que a minha avó fazia. Não importa. Você está salivando? Tá. Então você está estressado. Por que você está estressado ou estressado? Porque você está vivenciando o mesmo estresse que o cachorro. De querer pegar a comida. Porém, o cachorro está vivenciando o estresse real e você, simbólico, imaginário, virtual, perceptivo. Você está visualizando uma situação que os animais não conseguem fazer. Só nós, seres humanos. Então, dentro desse aspecto, é a grande diferença entre o conflito real e o perceptivo. E por que eu estou falando isso? Porque eu preciso entender isso para compreender o amor incondicional. O amor incondicional foi algo, por exemplo, que Jesus Cristo fez. Você não gosta de mim? Taque outra pedra, bate do outro lado do meu rosto. Eu não vou ficar aqui dando aula de questões relacionadas à parte religiosa, que não é o objetivo. Mas para mostrar que Jesus Cristo estava ali. Se você quer me seguir, você vem. Se você discorda de mim, não tem problema, pode me seguir também. Tá tudo certo. Ele estava ali para passar a missão dele. Isso é amor incondicional. Eu estou com você porque eu te amo. É um vídeo lá no início da nossa aula aqui, onde passei na Blitz, vou ser presa, falei que estava passando mal, dei uma explicação e estou indo para casa. O cara faz de tudo para salvar a vida da esposa dele. Faz o teatro dele lá, derruba o ring light, faz um monte de coisa.
Por quê? Porque ele ama ela. Então ele faz de tudo por ela. Isso é amor incondicional. Sem julgar, sem criticar, sem analisar, sem culpar. E eu vou te dar um exemplo disso, do que a minha avó teve e a minha mãe teve o mesmo comportamento da minha avó, passou isso para mim e eu comecei a mudar isso a partir do autoconhecimento, dessas informações que eu pude agregar ao longo de mais de 15 anos estudando. Vou te dar um exemplo clássico, tá? Hoje, a minha filhinha foi tomar uma vacina que ela era obrigada. E aí ela chegou em casa e começou a sentir muita dor na perna. E eu tenho meu posicionamento em relação à vacinação. E aí minha esposa tem outro posicionamento. Como era obrigado, a gente acabou levando ela lá e tudo mais. E minha filhinha foi tranquilo. Como foi particular, é completamente diferente, né? Se você pegar a vacinação do SUS e a vacinação particular, é completamente diferente. O particular é lúdico, você vai fazendo uma brincadeirinha ali, uma picadinha aqui da abelhinha, não sei o quê. Minha filhinha foi maravilhoso, ganhou um balão, ganhou pirulito, sei lá o quê. Você vai no SUS, não que seja ruim, mas você vai no SUS, é aquele negócio meio abrutalhado mesmo, porque tem que fazer em volume, quantidade, não é qualidade. E aí você acaba causando, inclusive, vários traumas em criança. Eu já tive paciente que, por causa de vacinação, começou a ter problemas motores, começou a ter hiperatividade, começou a ter vários comportamentos, asma, sintomas respiratórios, e aí você tem que trabalhar aquilo ali, né? Mas não é o caso dessa aula aqui. Então, quando a gente fala de amor incondicional, a minha filhinha estava sentindo uma dor na perna. Ela estava tendo vários comportamentos que eu poderia falar para minha esposa. Tá vendo? Eu te avisei. Ou que eu poderia fazer, usar várias falas da minha mãe para com a minha filha. Eu podia virar para minha filha e falar várias coisas que só ia atrapalhar. Eu poderia ter vários comportamentos que ia apenas potencializar o que ela estava sentindo. E exatamente o contrário que eu faço. Independente do que ela fez, o caminho que foi escolhido pela minha esposa e por mim, para minha filhinha tomar vacina ou não, independente do caminho, eu tô com a minha filha porque deve é. Que tá com dor na perna, papai vai passar canela de velho aí, uma pomadinha. O que você quer que papai faz? Eu fiz uma técnica específica com ela, que é uma técnica da microfisioterapia, é uma outra forma de você ressignificar, liberar isso através do corpo, que aí independe do racional, mas é uma outra linha. Mas aí eu fiz coisas, fui até onde eu posso, e não fiquei julgando, criticando. Então eu comecei a usar estratégias para tirar o foco, para você tirar o foco da dor que ela estava sentindo na perninha. Então eu fui jogar videogame com ela, eu fui jogar Uno, eu fui jogar não sei o que, fui brincar com ela, eu fui lá na área brincar com a coelhinha da minha filha, com as galinhas, com as coisas que tem lá em casa, para distrair ela. E ela continua andando. Eu falei, você tá vendo, minha filha? Você tá andando muito bem. Ela tá toda mancando. E eu estou ali colocando ela para cima. Porque independente se ela tomou vacina ou não, se é uma coisa que eu acredito ou não, que eu não vou colocar aqui a minha opinião nesse momento, mas independente da posição, eu tô com ela porque deve é. Então jamais eu vou falar, eu te avisei, você não me escuta, não fez mais que sua obrigação. Falas que tem relação com essa parte condicional. Eu só vou fazer isso se não for da vacina, ou se for da vacina. Eu só vou fazer isso se tomar remédio. Só faz isso. Isso é condição. Isso é muito ruim, porque você vai aprisionando a pessoa. E, normalmente, a minha filhinha, quando crescer e ter filhos, ela vai ter os mesmos comportamentos. E aí a gente volta naquela da hereditariedade. A gente volta nesse ciclo. Porque, na verdade, sempre foi o ambiente. E dentro desse ambiente está lá o amor incondicional. Tá, Denis, me dá um exemplo mais prático, você ficou bem confuso. Então vamos lá. Imagina, isso é um caso real. Eu tinha umas taças que eu tinha um rapaz que estava fechando o bar dele e ele tinha umas taças de coleção de várias marcas lá. E eu fui e comprei todas as taças que ele tinha na época e guardei. Falei assim, nossa, um dia eu quero ter um barzinho na minha casa igual lá o do meu pai. E aí eu quero colocar essas taças aqui, pendurar elas e tudo mais. Guardei numa gaveta que eu tinha lá na minha cozinha. Só que eu, de vez em quando, abria a gaveta, quando chegava alguém, e eu ia servir uma bebida, seja um drink, seja uma cerveja, um chopp artesanal, não importa. Eu ia lá e pegava aquelas taças específicas. E aí, quando ia lavar a taça, e o detalhe mais interessante, que lá em casa, em 80% dos casos, quem lava a louça sou eu. Mas quando a minha esposa pegava as minhas taças para lavar, ela quebrava todas. E eu virava para ela e falava assim, amor, não precisa lavar, pode deixar aí que eu lavo da próxima vez. E aquilo foi acontecendo várias e várias vezes. E várias dessas minhas taças, elas foram quebradas. Inclusive taças que eu comprei de comemoração de namoro com a minha esposa, de noivado, de casamento e por aí vai. E ela conseguiu quebrar. Lavando louça em 20% das vezes, que 80% era eu que lavava as louças, né? Beleza.
E eu sempre falava assim, deixa a louça aí. Não precisa mexer, deixa que quando eu chegar eu lavo. Aí eu chegava do trabalho, já lavou a louça, quebrou. Aí um belo dia eu tô aqui no consultório e eu recebo uma mensagem da minha esposa, que eu fiquei totalmente desconcertado naquele dia, não consegui trabalhar direito, porque eu fiquei preocupado com ela. E nesse dia, ela me manda uma foto com a mão toda cortada, um corte profundo assim na mão, dizendo que foi lavar a taça e cortou a mão. Ela nem disse que quebrou. Na hora veio na minha cabeça as informações que eu recebi da minha avó, que eu recebi da minha mãe. Estou falando isso que minha avó é desse jeito, ela é ranzinza, ela é negativa, ela critica todo mundo, tudo tá ruim. É um comportamento de sempre estar criticando, julgando, analisando. São situações da minha avó, que pode ter recebido da minha bisavó, e assim sucessivamente. E a minha mãe teve o mesmo comportamento, porém um pouco menor do que a minha avó. Mas tem as mesmas críticas, análises, que eu vou contar uma história da minha mãe daqui a pouco, que ela teve com a minha avó, para você ter uma ideia. E isso passou para mim. E eu tô ali, na hora eu recebo a informação que a minha esposa cortou a mão, e me vem na cabeça, poxa, eu não acredito que ela quebrou outra taça minha. Eu nem prestei atenção no corte da mão dela naquele momento. Eu fiquei preocupado com mais uma taça que tinha quebrado. Olha só o que é o amor condicional, que é o contrário da aula de hoje. Quando eu recebi aquele impacto, eu pensei, na hora, foi uma reação biológica, nós chamamos isso de DHS, é um conflito inesperado, que foi inesperado, dramático, que não foi o caso, ou experimentar de forma autônoma, de quando se ativa o sistema nervoso autônomo, que é basicamente o que a gente chama de viver isso de uma forma isolada, mas não é isolado de isolamento, tá? E aí eu vivi aquilo ali, estava sozinho aqui, tinha acabado de atender um paciente, olhei o celular, vi a minha esposa, fui responder ela e vi isso. Aquilo ali foi inesperado para mim, mas eu nem me preocupei com ela naquele momento. O primeiro impacto, que é inconsciente, veio assim, nossa, PQP, minha esposa quebrou outra taça. Aí, passou alguns segundos, opa, Denison, cadê o autoconhecimento? Cadê o amor incondicional? Primeiro ponto, você acha que se eu chegar na minha casa e criticar minha esposa, xingar ela, brigar com ela, falar alguma coisa para ela, vai fazer a taça colar? Vai fazer o dedo dela, a mão dela cicatrizar? Não. Então não adianta. Então você, às vezes, como adulto, como adulta, você tem sim que segurar um pouco o seu comportamento, que é aqueles primeiros 10, 15 segundos, para você agir de uma forma mais racional. Porque aquela forma racional pode trazer muito mais benefícios do que se eu agisse de uma forma instintiva, inesperada naquele momento. Então eu cheguei na minha casa, quando eu cheguei, atendi o dia inteiro ruim, né? Fiquei preocupado ali, e ela falou, amor, quando eu cheguei em casa, ela falou assim, tem 2 horas, está sangrando e não para. Aí eu falei assim, olha, vamos... Aí ela, tá doendo? Ela falou, tá doendo. Aí ela falou assim, o que a gente pode fazer? Eu falei, olha amor, ela também é da área da saúde, né? Ela virou e eu falei para ela assim, vamos colocar uma gaze aí, um esparadrapo, uma gaze, e pressionar um pouco, coloca o esparadrapo ali para fixar. Se não melhorar, a gente vai no hospital e dá ponto, não tem o que fazer. E era um corte profundo, né? Então a expectativa era conseguir cicatrizar sem precisar dar ponto. Ok. Aí eu virei para ela e falei assim, amor, tem mais alguma coisa que eu posso fazer para você? Ela me ajuda a tirar a roupa que eu não tô conseguindo. Aí eu tirei a roupa dela para ela tomar banho. Falei, amor, precisa de mais alguma coisa? Quer que eu coloque estando a roupa no varal? Que eu fique com a Luísa, que é minha filha? Ela, não, fica lá com a Luísa, tudo bem. Então beleza, então eu vou descansar lá um pouco. O que é isso? Amor incondicional. Você quer amor incondicional? Eu não tô nem aí pra taça que quebrou. Eu me importo com a minha esposa. É a mesma coisa com o vídeo no início dessa aula. O rapaz ficou preocupado com a esposa dele. Ele não tá nem aí se ela vai levar multa, se não vai levar multa. Ele queria fazer algo para ajudar ela. Que vai que ela fosse presa por aquilo que ela tinha feito. Então ele que estava fazendo ali, independente do que aconteceu, nem sabia o que aconteceu direito. Estou contigo, o que der e vier. E é isso. Isso é amor incondicional. E se você fizer isso para com seus pacientes, para com seus amigos, com a sua família, se você fizer isso, você será livre. E essas pessoas também. E agindo com reciprocidade, ou seja, eu faço para você sem pedir nada em troca, a chance de você me devolver, o famoso me dar em dobro, é muito maior. Porque eu faço espontaneamente. Só que no início eu tenho que treinar isso. Eu não consigo chegar e, como eu tive isso da minha avó, da minha mãe, e eu recebi isso, eu não consigo fazer isso instantaneamente. Eu tenho que racionalizar no início. Eu tenho que usar do autoconhecimento para usar técnicas, usar estratégias, para conseguir transformar isso em um hábito. Ah, Denis, mas quanto tempo demora para você adquirir um hábito?
Ah, tem livros que falam de 21 dias, 64 dias, não sei quantos dias. Não existe isso. Não existe um tempo específico. Tem pessoas que vão adquirir um novo hábito muito rápido. Por exemplo, você começou agora, saiu de 5 mil reais que você ganha por mês, agora você ganha 20. Agora você vai adquirir um novo hábito de comer coisas mais saudáveis ou viajar mais. Você acha que você vai conseguir adquirir esse hábito de forma mais fácil? Óbvio. Agora você ganha 20 mil reais, a partir de amanhã você está ganhando 5 por mês. Você vai ter que mudar os seus hábitos. Isso vai ser fácil? Lógico que não, vai ser mais difícil. Então depende muito de cada situação, de cada cena, tá? Eu só dei um exemplo financeiro para ficar mais fácil de compreender. Beleza. Então o amor incondicional é isso. Eu chego na minha casa, não importa com a taça, por quê? Se eu chego lá e falo à minha esposa, poxa amor, te avisei, olha a palavra que eu falei no início, eu te avisei, você não me ouve, só eu que limpo as louças aqui, pra que você foi mexer na minha taça? Quebrou mais uma, eu não aguento mais. O que ia acontecer? Eu ia discutir com ela, provavelmente a gente ia brigar, a minha filhinha ia ver, talvez a minha filhinha ia ter alguns sintomas, talvez ia ter que tomar remédio, talvez eu ia ter que levar no médico, talvez ia causar um monte de repercussões por causa de uma taça que não vai colar. A partir do momento que você consegue ter esse discernimento, sendo adulto, sendo responsável pelas suas atitudes, você consegue ir lá e falar assim, cara, tô nem aí pra taça. Ajudei minha esposa, depois ali o que eu fiz? Eu simplesmente peguei as taças, coloquei no jornal, coloquei numa caixa de sapato, várias caixas, e guardei no meu guarda-roupa. Ali ela entendeu que não era mais mexer nas taças. Ela entendeu que eu fiquei incomodado. Eu não precisava falar aquilo para ela. Aí depois de um tempo ela falou assim, eu vi que você guardou, né? Eu falei, não amor, eu guardei, porque às vezes pode ser que eu quebre também, ou alguém vai mexer que quebra, ou às vezes até você mesmo. Então eu prefiro guardar para quando quebrar, sei lá, na nossa casa nova, que é onde eu moro hoje, que é onde eu construí da forma que eu queria. E nunca quebrou as taças. Só que toda vez agora, quando tem uma taça que a gente usou, ela não lava, ela sempre deixa para mim. Porque criou agora um hábito. Deixa que eu lavo. E se ela lavar e quebrar? Não tô nem aí. Não ligo para aquilo ali. Porque a vida da minha esposa, a saúde, ela é muito mais importante para mim do que uma taça qualquer. Eu posso ir lá e comprar outra. Ah, mas você não vai conseguir comprar aquela taça de novo, porque não existe mais. Problema. Isso não vai mudar em nada na minha vida, são questões materiais. Entende? Então, o amor incondicional, ele só te oferece uma situação. Ele te oferece a liberdade. Você vai ser livre. E as pessoas ao seu redor também. Vou te dar mais um exemplo. A minha mãe, ela veio, eu estava morando na minha casa antiga, que era um apartamento, uma cobertura, e ela tinha 2 andares ali de escadas. Tinha lances de escadas, e todos os lances até chegar à escada, não tinha elevador. E aí a minha avó não quis sair com a gente, minha avó estava na minha casa também, ela tem acho que 83, 84 anos, ela não queria sair com a gente ia sair para ir num restaurante, e ela preferiu ficar em casa. E no segundo andar da minha casa é onde está a suíte. Na verdade, tinha transformado em uma sala, com TV, com tudo, e tinha o banheiro lá. Então a minha mãe virou para a minha avó e falou assim, a senhora quer ficar mesmo? Quero, não vou descer essas escadas não, é muito morro aqui na cidade, não quero não. Eu falei, tá bom, então a senhora fica aqui, tem água, comida, o banheiro está aqui, não tem degrau no banheiro, tem a TV, tem tudo aqui, tá bom mãe? Tá bom, não vai sair daqui não, tá? Tá. E de repente a gente vai, sai, quando a gente volta do restaurante, tá a minha avó caída no sofá, toda vomitada. Aí ela, o que aconteceu? Ah, eu desci para ir no banheiro lá embaixo. Aí minha mãe, mas eu te avisei para não descer a escada. Como é que a senhora faz? Começou a brigar com a minha avó. E eu virei para minha mãe, coloquei a mão no ombro dela e falei assim, mãe, não é hora disso. Porque não era hora de criticar a minha avó, julgar a minha avó, analisar a minha avó. A gente não tem noção do que aconteceu. Mas se ela está toda vomitada e diz que bateu a cabeça, pode ter sido alguma coisa grave. Então a gente vai ter que levar no hospital para fazer a tomografia e tudo mais. Graças a Deus, levou no hospital, não tinha nada, deu tudo certo. Mas foi uma situação que a minha avó desceu e subiu a escada e na hora ela tropeçou, aconteceu alguma coisa ali, ela caiu, bateu a cabeça e teve uma reação neurovegetativa, né, vomitando, passando mal. E o que é isso? O comportamento que a minha mãe teve com a minha avó é amor condicional. Mãe, eu te amo, né, no caso a minha mãe falando para minha avó, mãe, eu te amo se você ficar aqui, vendo seu jornal, tomando sua água, seu suco, sua comida aqui, indo no banheiro, mas aqui, não desce a escada. Eu só te amo se você não descer a escada. Desceu a escada, caiu, machucou? Eu não te amo. É como se fosse isso, de uma forma mais lúdica. Na verdade, quando acontece uma situação dessa,
A minha avó, por mais que ela já tinha 83, 84 anos, ela é lúcida, ela entende tudo. Você acha que a minha avó, em sã consciência, não sabia que ela fez algo errado? Você acha que ela não sabia que ela não devia ter descido a escada? Você acha que ela não sabia que ela está toda vomitada e passando mal e... Não. A minha mãe, ela sabia de tudo isso. E a minha mãe estava apontando todos os defeitos ali. Isso é muito ruim. Porque além de você ter atritos, no caso da minha mãe com a minha avó, você vai tendo sempre essas situações que vão causando mais e mais conflitos. Porque a pessoa já está mal, e ao invés de você cuidar das feridas dela, limpar ela, cuidar dela, você está atacando ela mais e mais. E a gente faz isso rotineiramente no nosso ambiente. Observe quantas vezes você tem comportamentos, seja com um paciente seu, seja com um aluno seu, seja com um filho, um pai, não importa. Quantas vezes você está criticando, falando para ele o que tem que fazer, dizendo que, ó, você vai votar no fulano? Não, pelo amor de Deus, você é um idiota. Como é que você vai votar no cara, o cara que roubou, que não sei o quê? O que você está fazendo? Amor condicional. A gente não consegue mais respeitar as opiniões diferentes das pessoas. Observa aí nas redes sociais os comentários que as pessoas fazem. Os famosos haters, né? As pessoas vão lá, como não está ali cara a cara com a pessoa, começa a escrever coisas absurdas. Começa a julgar, criticar, analisar. É o tempo inteiro fazendo isso. E a humanidade fazendo isso o tempo todo. Falta amor incondicional. Falta você realmente ter um pouco mais de conhecimento, de ter o autoconhecimento, de ter as ferramentas para você se libertar. Porque isso você está tratando você mesma. A gente sempre fala no espelhamento. Você só vê no outro o que você tem. Então, se eu só estou tendo esse comportamento de amor condicional, é porque eu recebi isso. Mas eu não quero mais ser isso. Se eu vejo que o outro está gordo, é porque eu estou gordo. E o tempo todo, você tá vendo que o fulano está gordo, é um pneuzinho nele, sei lá o quê. Que isso? Eu só vejo o espelho. Eu só vou ver no outro que ele tem. E a maioria das vezes é assim. Então comece a observar isso no seu ambiente e tente praticar o amor incondicional. Evite julgar, analisar, criticar, culpar as pessoas. Mas ela mereceu, fez mais que obrigação, não fez mais que obrigação. Você imagina a pessoa, que a gente recentemente ouvi minha filha falando isso, ela falou, bem feito. Aí eu falei assim, minha filha, onde você aprendeu isso? Que era um desenho que ela tinha visto lá. Na hora esse desenho já foi abolido, não vê mais. Porque você vai falar bem feito para alguém, a pessoa já está ali se ferrando, já está dando problema na vida dela e você vai falar bem feito. Isso é um absurdo. Então é uma coisa que eu não quero ensinar isso para minha filha. Então ali eu mostrei para ela que minha filha, a gente não fala isso, porque normalmente a pessoa que já está passando por um momento ruim, você fala bem feito porque ela errou, porque ela caiu, porque ela machucou. Isso é muito ruim, ela não fez aquilo de propósito. E aí você começa a trabalhar aquilo. E aí a minha filha começa, ao invés de falar bem feito, ela começa a acolher aquela pessoa agora, a ajudar a pessoa. É um momento, por exemplo, mesma época lá, quando eu tinha 14 anos, que eu caí de bicicleta, teve um dia, para você ter uma ideia, minha bicicleta era muito velha. Ela durou, sei lá, uns 15 anos. E quando ela quebrava, igual essa vez que quebrou o guidão, meu pai ia lá e soldava, em vez de me dar uma bicicleta nova. E ele tinha condições financeiras de me dar uma bicicleta nova. E aí, teve uma vez, por exemplo, que eu estava andando de bicicleta, e a bicicleta, não sei como é que é hoje em dia, que tem essas bicicletas caríssimas aí, né, de 20, 30, 50 mil, 100 mil reais. E na minha era bicicleta simples, né? E aí quando o freio da bicicleta eram duas borrachinhas, quando você freava, elas encostavam assim no aro da bicicleta e freava, né? Nem sei como é hoje. Deve ser freio a disco, né? Igual moto, provavelmente é. E aí quando eu freiei, eu estava passando na porta de um bar. As borrachinhas entraram no raio da bicicleta e travou na hora. E aí eu fui de câmera lenta assim, caí de cara no chão, machuquei tudo. E na hora a galera, todo mundo rindo. E quando você está rindo naquele momento ali, primeiro, você está julgando, você está culpando, você está analisando, criticando. Ah, mas foi engraçado. Depende. Se a pessoa tivesse morrido, seria engraçado? Talvez não. Então, às vezes no início, se você for lá, é um amigo seu, ele caiu, você foi lá e viu, tá tudo bem, não ficou não. Aí você pode rir depois, se você quiser. Mas primeiro você acolheu. Ou você vai falar para ele, bem feito, aí tá vendo? Eu falei para você trocar esse negócio, você não trocou? Eu te avisei. O que é isso? Amor condicional. Eu te avisei para você trocar esse negócio que você não fez, cara. Você é muito teimoso. Se você ter esse comportamento, você vai tendo mais atritos com aquela pessoa e vai afastando aquela pessoa da sua vida. Se é uma pessoa realmente que você quer afastar, aí você continua com esse comportamento. Mas se é uma pessoa que importa para você, se é alguém da sua família, é alguém importante para você, ou é um paciente que você está percebendo que ele precisa trabalhar isso em relação a ele com o pai dele ou ele com a mãe dele, você tem que trabalhar essas relações. Existem técnicas para você fazer isso. Mas de um modo bem simples, o amor incondicional, a ideia dessa aula de hoje aqui,
É te mostrar que você pode ser livre. E para ser livre, você tem que julgar menos, culpar menos, criticar menos e analisar menos. Faça isso na sua vida e depois você volta aqui no comentário e perceba as mudanças que teve no seu ambiente. Eu vou deixar uma técnica aqui para você, uma técnica simples, tá? Essa técnica, você vai, basicamente, tem muitas pessoas que têm muitos atritos com mãe ou com pai, onde tem aquela mãe igual a minha avó, que sempre tá te criticando, julgando, falando: ah, essa comida você não cozinha direito, ih, a fulana, o dente você não sabe fazer tal coisa não. Não, nossa, você fez uma comida maravilhosa, todo mundo elogiou. Mas a sua mãe vai virar e falar assim: até que ficou mais ou menos. Ou até que não ficou ruim, não. Ou vai te criticar de alguma forma. Mesmo ela fazendo isso, você não vai afastar a sua mãe. Você não vai criticar ela, julgar, nada disso. Você vai fazer uma técnica onde você vai chegar na sua mãe e falar assim: mãe, aí você pode falar o que você quiser, tá? A senhora estava certa, ou você estava certa, quando você disse que... Aí você conclui a frase e fica de 3 a 5 minutos só ouvindo o que sua mãe vai falar. Não importa se ela vai falar assim: eu te avisei, eu te falei, não importa. Deixa ela falar. 3 minutos, 5 minutos, vai prestar atenção nela. Mesmo que você esteja ali entrando por aqui e saindo por aqui, não importa. Você vai fazer essa técnica. Chega na pessoa, sua mãe, seu pai, no seu marido, quem for. Fulano, você estava certo quando você disse que... Aí você conclui. Vou dar um exemplo. Mãe, a senhora estava certa quando a senhora disse que eu tinha que comprar uma bicicleta nova. Nunca mais caí da bicicleta. Aí ela vai falar assim: tá vendo? Eu te avisei. Não importa, tá? Eu te falei que a bicicleta estava quebrada, que estava toda trincada, que tinha que comprar. Tá vendo? Sua mãe sabe das coisas. Ela vai ficar falando. E você vai ficar assim, concordando com ela, ouvindo ela, pode até interagir, mas deixando ela falar. Faça isso. E depois de uns 20 dias, 30 dias, você volta aqui e comenta o que mudou no relacionamento entre você e essa pessoa que você aplicou essa técnica, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, ficou aqui até o final, compartilhe com outras pessoas, principalmente outros terapeutas. Manda lá no grupo da sua família, dos seus amigos, ou de curso que você já fez. Ah, eu estou no grupo do curso da constelação familiar sistêmica. Manda lá meu vídeo lá. Ah, eu estou no curso do pessoal da PNL. Manda lá, do Theta Healing, da acupuntura, não importa, do grupo da área da saúde, meu grupo do plantão. Manda lá esse vídeo lá. Eu tenho certeza que, se você gostou, vai ajudar outras pessoas também, vai me ajudar a manter esse canal aqui ativo, para conseguir estar compartilhando cada vez mais conteúdos, conseguir interagir com você. Eu tenho muitos outros projetos aqui para estar ajudando mais e mais terapeutas a conseguir ajudar mais pessoas, tá bom? Se você quer aprender mais, um pouco mais, aqui no link tem alguns cursos pequenos e também tem as minhas aulas gratuitas. Basta clicar na playlist, tem mais de 60 aulas que a gente gravou até esse momento. Estamos aqui no iniciozinho, né, começando ali o início de agosto de 2024, então já tem várias aulas aí que você pode aprender um pouco mais sobre a síntese ideológica, sobre a medicina germânica e sobre o meu curso, que é a interpretação bioemocional das doenças, tá bom? No mais, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula.